Aleluia, glória a Deus, irmãos. Que bom, mais uma vez juntos, presencialmente. Muitas vidas não estão aqui, mas nós entendemos. Eu sei que estão nos assistindo também. Queridos, hoje nós iniciamos a campanha do nosso mês, que é o mês de maio, que é a bênção da família. Amados, esse mês nós vamos estar o mês inteiro falando sobre família. E eu quero dizer para você que Deus pode mudar a história da tua família, da tua vida. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Queridos, vamos começar a palavra nessa noite. Eu quero, primeiramente, agradecer, a todos que estão nos assistindo. E também dizer que Deus vai entrar na tua casa, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 145, versículo 4. Salmo 145, versículo 4. Quantos aqui acreditam que Deus é um Deus de gerações, irmão? Você acredita que Deus é um Deus de gerações? Olha, o nosso Deus trabalha nas gerações. Que coisa linda, né? Maravilhoso isso. E quando nós falamos de gerações, nós nos lembramos de quê? De família também. Famílias, gerações, famílias, ascendentes, descendentes. Olha, Deus trabalha nas gerações. Que maravilha isso, né, querido? E quando nós falamos de gerações, nós estamos falando simplesmente de uma época, não. Nós estamos falando de uma época que passou, mas gerações. Olha, o pai e a mãe têm filhos, é a segunda geração. Os netos, terceira geração. Bisneto, quarta geração. Então hoje, se você for ver, 100 anos é mais ou menos o tempo para se ter 3 gerações, né? O casal, os filhos e netos. Mais ou menos 100 anos se tem 3 gerações. Hoje aqui nós temos algumas gerações aqui dentro da igreja, não é verdade? Tem uns que, a geração mais nova, a geração que já está mais madura. Mas o nosso Deus é um Deus de gerações. Salmo 145, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, olha só que coisa linda. Uma geração louvará as tuas obras. Tem uma tradução que diz, uma geração falará as tuas obras a outra geração. E anunciarão as tuas proezas. Que coisa fantástica. Davi estava cheio do Espírito quando disse isso. Ele fala, Deus, uma geração conta as tuas obras para outra geração. Então, Deus trabalha assim, nas gerações. Uma geração vem contando de Deus para outra geração. Famílias vão passando o amor de Deus, princípios para os membros da família. E aquilo vai sendo tomado. E Deus trabalha dessa maneira também, querido. Olha, se tem uma coisa que o inimigo quer destruir nesses dias, chama-se família. Você sabe de uma coisa? Se o diabo destruir a tua família, provavelmente, certamente, a sua geração será destruída. Será comprometida. Se o diabo destrói uma família hoje, uma geração vai ser comprometida. Uma geração não vai ser uma geração bem sucedida. Porque houve uma falha aqui na família. E é sempre assim. Se você for pegar a história, se você for fazer um histórico das coisas de uma família, você vai pegar, você vai ver que por que tudo dá errado numa família? Por que nada funciona? Por que muitos problemas, muitas coisas? Vai lá na raiz, você vai ver que alguma destruição teve e aquilo vem acarretando. Aquilo vem acarretando. Então, se uma família é destruída hoje, uma geração é prejudicada amanhã, meu irmão. Eu vou te mostrar isso na Bíblia, você vai ver. Eu quero te mostrar isso, daqui a pouco vou te mostrar. A Bíblia fala, querido, que Deus, em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade do pai e os filhos até a primeira, segunda e terceira, quarta geração. Mas Deus também faz misericórdia até 1000 gerações. Olha que coisa fantástica, hein? Este é o nosso Deus. Deus quer sarar as gerações. Deus quer sarar as famílias. E nós temos que entender isso a cada dia em nossas vidas, querido. Olha, Deus visita as gerações. Salmo 102, versículo 18. A hora que eu li esse texto, eu falei, Deus, que coisa linda.
Que coisa fantástica. Eu gosto muito de comparar as traduções. Eu gosto da King James, da NVI, da tradução tradicional. Eu sempre vejo as traduções. E eu peguei na tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, este salmo, eu achei fantástico. Se o Edinho quiser projetar para nós lá, pode projetar. Mas eu vou ler aqui na tradução, na nova tradução na linguagem de hoje. Salmo 102, 18 diz assim, olha: que isto fique escrito para os nossos descendentes. Que isso fique escrito para os nossos descendentes e saibam o que o Senhor Deus fez para os que o louvam, aqueles que andam, aqueles que ainda não nasceram. Então Deus está falando, aqui o salmista está falando para uma geração que vai nascer. Essa tradução, ela não nos remete tanto ao que foi dito nessa tradução da nova linguagem. Ela diz, olha, escreve-se isto para futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando o seu nome. Que coisa linda, meu irmão. Então Deus está preocupado, não com essa geração, com a geração que passou, mas Deus está preocupado com todas as gerações, querido. Então Deus olha para mim, Deus olha para você, e Deus nos vê como pessoas que vai cumprir um propósito na nossa geração. Hoje, querido, infelizmente, existe um modismo muito grande. As pessoas não... O modismo de hoje você vai atrás de sinais. Você procura sinais. Você tem que procurar onde está o mover, o movimento. E esquecem da palavra de Deus. Sabe? Isso muitas vezes tem destruído gerações, tem destruído famílias. Sabe por quê, querido? O mover, o momento vai passar, mas a palavra vai permanecer. E Deus fala que Ele trabalha nas gerações segundo a sua palavra, meu irmão. Então, querido, olha, fique atento ao que está acontecendo no mundo, tantas mudanças, tantas coisas esquisitas. Não deixe que isso destrua a tua família. Não deixe que isso entre para destruir a tua futura geração, meu irmão. Eu quero que você vá comigo agora. Quero ler um texto com você que se encontra lá no livro de Juízes. Olha que situação triste. Lá no livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Aliás, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Eu quero ler com você do verso 6 a 10. Aqui a Bíblia nos conta, querido, que Josué já havia falecido. A Bíblia fala também que os anciões que estavam com Josué já haviam falecido também. E olha o que acontece. Olha só, Josué capítulo 2, de 6 a 10. Diz assim, Juízes capítulo 2, de 6 a 10. Diz assim, olha. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões, que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra que fizera o Senhor. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 120 anos, e o sepultaram no termo da sua herança, no monte de Efraim, para o norte de Gaás. Vamos até o 10, olha só. E foi também congregada toda aquela... E foi também, verso 9. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E olha que coisa triste. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Deus de Israel fizera. Que triste, irmão. Olha que situação. Como que uma geração foi destruída. Como que uma geração se perdeu. Como que uma geração, querido, ficou fora do contexto do que Deus tinha para ela. Como que famílias foram destruídas. O livro de Juízes nos conta um período de mais ou menos 300 anos. 300 e poucos anos. O livro de Juízes. Foram 300 e poucos anos sem a presença constante de Deus na vida daquele povo. Famílias destruídas, famílias que não se firmavam em Deus. A Bíblia fala que uma geração se levantou, mas aonde estava a falha? Quem falhou para que uma geração se levantasse e não proclamasse o nome do Senhor, irmão? A geração que antecedeu essa geração.
Eles falharam. Essa geração falhou e muitas famílias foram destruídas. Sabe por quê? Tiraram Deus. Sabe por quê? Partiram para o pecado. Sabe por quê, querido? Não quiseram ouvir a palavra de Deus. Não quiseram ouvir os princípios, os propósitos de Deus na sua vida. A Bíblia fala que uma geração se levantou que não conhecia o Senhor dos Exércitos. Agora, a culpa não foi dessa geração. A culpa foi da geração passada. A geração passada não falou, a geração passada não conseguiu transmitir o que Deus queria para aquela geração. A geração passada não se importou com as famílias, a geração passada não se importou com o que estava acontecendo. Que coisa triste, irmão, na história de Israel, quase 360 anos, debaixo de jugo, debaixo de opressão, debaixo de escravidão. Sabe por quê? Uma geração não conseguiu passar para aquela geração o que Deus queria falar. Querido, eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite, para você que me assiste, o que você tem feito na tua geração? O que você tem feito na tua geração, na tua família? Querido, lembre-se, uma família destruída hoje, uma geração prejudicada amanhã. Olha a situação de Israel, olha que coisa triste aconteceu em Israel. Aquela geração se perdeu, aquela geração não teve uma constância diante de Deus. Eles falharam por causa da geração anterior, meu irmão. Como alguém já disse, né? As bênçãos de um homem, aquilo que você tem, a tua bênção, aquilo que Deus faz na tua vida não pode ser contado só hoje, irmão. Não pode ser contado só hoje, tem que ser contado para os teus filhos, para os teus netos. Sabe, isso é geração, isso é bênção da família. É quando passa, olha, não é o que você está vivendo hoje. Não, eu estou vivendo hoje, está tudo bem para mim. Amanhã e depois eu não quero nem saber, se eu morrer eu não vou estar aqui nessa terra mais. Que aí, problema da geração minha que vier depois. Eles que trabalhem, eles que plantem, eles que construam um nome. Não, querido, a tua bênção, ela precisa ser contada para os seus filhos, para os seus netos. E eu te pergunto, o que você tem feito nessa geração? Olha, aquela geração de Israel, aquela geração que se levantou, não tiveram um referencial, irmão. Enquanto Josué era vivo, enquanto os anciões que estiveram com Josué eram vivos, sabe o que aconteceu? O povo buscava Deus, o povo evocava o nome do Senhor, a família buscava Deus, a família estava no altar, a família não largava Deus. Mas quando eles morreram, a geração seguinte não conseguiu, querido, porque não tiveram quem lhes ensinasse. Eu quero ler com você Salmos, ainda no livro de Salmos, falando de gerações, de famílias, o Deus de gerações, como Deus quer te abençoar, irmão. Eu quero ler com você Salmo 78, de 1 a 6, presta atenção nesse Salmo, olha que coisa fantástica, olha como que Deus fala na família, nas gerações. Olha só, o salmista Asaf, olha o que ele fala, ele diz assim, olha, escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Verso 3, os quais temos ouvido e sabido nossos pais, nos têm contado. Eu quero te perguntar, pai, você que me assiste nessa noite, você que está aqui que é pai, você tem contado para os teus filhos o que Deus tem feito? Você tem contado para os teus filhos o que o Espírito de Deus tem feito na tua vida? O que Jesus tem feito na tua vida, meu irmão? Você tem realmente contar? Contar não é simplesmente verbalizar. Contar é você expressar com o seu viver, expressar com a sua vida. Isso é contar aqui, sabe? Nós temos que contar dessa maneira para as pessoas. Isso é bênção da família. E olha só, o salmista continua dizendo assim, não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabelece um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel para o qual deu os nossos pais, para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nasceram, os quais se levantassem e contassem aos seus filhos. O que Deus está falando aqui, querido? Olha, a minha preocupação não é com você hoje somente.
A minha preocupação é com teus filhos, é com seus netos, com seus bisnetos. Eu faço misericórdia até 1000 gerações. Então os teus filhos têm que aprender com você. Você tem que ser um exemplo. Você tem que mostrar quem é você em Cristo Jesus. Você não pode ser somente aqueles que falam. Olha, faça o que eu faço e não faça. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não é isso, querido. Isso é uma doutrina de fariseu. Olha, você precisa mostrar para os teus filhos o que a palavra fala no Salmo 78. Eles precisam aprender com você. Você é quem vai passar o bastão para a geração seguinte. Se a geração de hoje falhar, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A responsabilidade é nossa. A família vai falhar amanhã. Se a geração de hoje falha, a família de amanhã vai ter problema. A família de amanhã vai perder princípios, vai perder valores. Mas Deus quer, querido, que você se ponha na brecha, que você se coloque na brecha e fala: Deus, eu preciso entender as gerações. Eu preciso, Deus, viver como gerações essa terra, não apenas como um indivíduo, querido, mas gerações. Eu preciso olhar lá na frente, eu preciso ver o que o meu Deus quer fazer, quebrar as maldições das famílias, o que o meu Deus quer fazer, me usar para que eu leve famílias a conhecer Jesus, para que eu possa levar famílias a se encontrar com Jesus, o meu testemunho, a minha vida. Hoje nós conversávamos com um irmão lá na firma, ele passou para nos visitar ali, estava eu e a pastora, e ele falava para nós assim: olha, eu não tenho muita leitura, não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu faço, a minha vida. E a pastora disse para ele: olha, isto é o melhor exemplo. A tua vida, o teu viver. Olha, eu falo mesmo, eu prego, eu falo, e ele fala mesmo, querido. Sabe? Então, querido, olha, como que está essa geração? Olha para a tua casa, você que me assiste, você que está aqui, olha para dentro da tua casa agora. Olha para dentro da tua casa, querido. Eles vão conseguir passar o bastão. Eles vão conseguir se levantar como uma geração forte, como uma geração que teme ao Senhor, como o Salmo fala. Olha, se os pais não passarem para os filhos, como será, meu irmão, a geração futura? Você é responsável pela sua família. Sabe, querido, se ela der errado, provavelmente será comprometida a tua descendência. Então cuida bem da tua família hoje, querido. Sabe como você pode fazer isso? Faça um caminho amplo, reto, para a tua caminhada nessa terra. Faça um caminho amplo e reto para você, meu irmão. Como isso, pastor? Olha, querido, você também trabalha em gerações. Como Deus trabalha em gerações, você também. Então construa para você um caminho amplo, um caminho reto, para que as pessoas, para que os teus descendentes, para que teus filhos, tua família, teus netos possam andar nele sem tropeçar, para que eles possam andar nele e saber que eles têm a luz do Espírito na vida deles, meu irmão. Faça isso. Jesus conta uma parábola lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, 16, todos conhecem a parábola da candeia. Jesus chega e diz assim: olha, não se acende uma candeia para colocar debaixo do balaio, do pote ou do alqueire, mas coloca no velador, bem alto. Para quê? Para que ela ilumine todo o ambiente, para que essa candeia faça luz, para que essa candeia mostre para você aonde estão as trevas, aonde está o tropeço. Interessante que Jesus termina essa parábola dizendo assim, olha, Jesus diz assim, olha, ele termina a parábola dizendo assim: assim brilha a tua luz diante dos homens. Jesus está falando de gerações. Assim brilha a tua luz diante dos homens, irmão. Que coisa linda. Olha, então, construa um caminho amplo, um caminho, querido, claro na tua vida, para que as pessoas possam trilhar, possam ver e possam saber que realmente você é um homem que cuida da geração, da tua família. Sabe, querido, cultive também um bom nome. Cultive um bom nome para você. Você fala assim: mas o que me adianta um bom nome numa geração corrompida? O que me adianta ter um bom nome em meio a tantas falcatruas, a tantas roubalheiras? Que me adianta ter um bom nome? Querido, eu quero dizer para você que adianta muito. Deus está falando para você, você que é de gerações, você que trabalha em gerações, como Deus trabalha em gerações, você que trabalha na tua família, Deus fala: cultive um bom nome, tenha um bom nome. Provérbios capítulo 22, 1, a Bíblia fala assim: olha, é melhor o bom nome do que muitas riquezas. Olha, é melhor você ser estimado.
Ser estimado, sabe o que é? É ser bem quisto. Ser estimado é ser bem falado. Ser estimado é as pessoas te amarem, querido, pelo aquilo que você é, não pelo que você tem. Isso é bênção de Deus. O bom nome vale muito mais do que a prata e o ouro. A Bíblia fala isso, querido. Amado, eu e você, nós precisamos cuidar dessa geração, das nossas famílias. O bom nome, ele não tira os teus pecados. O bom nome não perdoa pecados, querido. O bom nome não cobre os teus defeitos, mas o bom nome livra você das vergonhas desta vida. O bom nome livra, ainda que se levantem contra você. Se você realmente tem um bom nome, se você realmente é bem-quisto, as pessoas vão entender. Olha, a tua família é a melhor bênção que você tem, querido. Então cuida dela, meu irmão. Cuida em nome de Jesus. O bom nome, Deus se preocupa. Quando você tem um bom nome, mesmo que você morra, mesmo que você não esteja nessa terra, o teu nome é lembrado no céu, meu irmão. O teu nome é lembrado na terra. O que Deus fala para Israel? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já não estavam na terra, mas o bom nome deles eram lembrados. Sabe por quê, querido? Eles conduziram bem a sua geração. Eles realmente conduziram bem a sua geração. Eles viveram uma vida reta, uma vida que não se desviaram, uma vida que cumpriu o propósito, uma vida que conseguiu levar uma outra geração, uma vida que conseguiu construir uma nação. Seu nome é lembrado. Quando você tem um bom nome, Deus faz isso com você. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos lá para o Salmo 90. Eu quero ler com você Salmo 90. Hoje nós estamos lendo bastante a Bíblia, né, queridos? Eu quero ler com você Salmo 90, mas eu tenho que te mostrar na Bíblia que Deus é Deus de gerações, Deus é Deus de família. O Salmo 90 é outro texto fantástico. Versículo 1 e 2, esse Salmo de Moisés. Moisés, quando escreveu aqui, irmão, olha, provavelmente Moisés acabava de ver a glória de Deus. Que salmo lindo é o Salmo 90. Salmo de unção. E eu li esse salmo também hoje na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, que é fantástico. Quando nós lemos ali, vou ler na nossa tradução, Salmo 91 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Verso 2: Antes que nascessem os montes, que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Que coisa linda, hein? Deus de ontem, de hoje, de sempre. Aí na linguagem que eu li, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim, olha que coisa linda. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente, no futuro. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Ele é o nosso Deus, aleluia! Ele é o nosso Deus, irmão. No passado, no presente, no futuro, Ele cuida das gerações, irmão. Ele cuida das famílias. Agora eu te pergunto, querido, Deus cuida, mas Deus confiou a mim e a você, irmão, cuidar da nossa casa, da nossa família. O que nós temos feito, irmão? O que nós temos feito, querido? Quantas pessoas se perdendo, quantas pessoas morrendo, famílias destruídas pelo vício, pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, quantas famílias se perdendo. Irmão, eu quero dizer para você, essas famílias, se elas falharem, amanhã nós teremos um caos nas gerações. E eu e você somos responsáveis. Nós temos que mudar a história, irmão. Então, querido, cultive um bom nome. Olha só, por onde você passar, deixe muitas lembranças boas. Ah, que coisa boa, né, querido? Por onde você passa, as pessoas vão olhar para você e elas vão ver, uau, vai lembrar bem de você. Que bom ter estado com ele um dia, que bom ter falado com ele um dia. Irmão, por onde você for, por onde você trabalhar, as empresas que você passar, querido, olha, as igrejas que você for, irmão, por onde você andar, querido, deixe boas lembranças de você. Deixe coisas boas de você, irmão. Sabe por quê? Isso vai testemunhar para a geração que está vindo. Isso vai testemunhar para a geração que está vindo, querido. Então, querido, você precisa passar
deixar um bom nome por onde você passa, deixar boas lembranças por onde você for, meu irmão. Seja um exemplo na sua casa, na sua família. Com certeza a tua geração prosperará, porque a palavra de Deus diz isso, querido. Sabe, eu às vezes fico pensando, né? As pessoas falam, por que tudo dá errado na minha casa? Olha, eu estou no altar, vou para o altar todo dia, eu oro, eu clamo, eu sou dizimista, sou ofertante, aí eu sou líder, eu faço aquilo outro, mas meus filhos estão perdidos, tudo ruim. Por que as coisas estão assim? Meu irmão, existe uma falha. Aí, procure saber aonde está essa falha. Que aí a tua geração, a tua família vai ser abençoada. Eu quero fechar essa palavra com você, eu quero te dar um exemplo triste na Bíblia. Um exemplo triste, meu irmão. Sabe, um exemplo de alguém que não conseguiu passar o bastão para a geração seguinte. Se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1. Nos conta a história de Manassés. Mas vamos retroceder um pouquinho na história de seu pai Ezequias. Se você for retroceder um capítulo antes, você vai ver Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Quem foi Manassés, pastor? Manassés foi o pior rei que Israel teve, irmãos. Imagine um camarada ruim. Imagine um cara detestável. Imagine uma pessoa perversa. Multiplica. Manassés foi pior do que isso. Manassés foi tão ruim. Um cara tão ruim, tão mau, tão sagaz, tão bruxo. Queimou seus filhos a Moloque. Seus próprios filhos, queimou seus filhos em sacrifício a Moloque. Implantou idolatria em Israel. Manassés, ele fez uma desgraça tremenda em Israel. Agora, quem era o pai de Manassés? O pai de Manassés era um grande rei. Um rei até piedoso. Um rei que fez várias reformas em Israel, o rei Ezequias. Todos já ouviram falar do rei Ezequias? Aquele homem que Deus curou de um câncer. O profeta Isaías vai e fala para ele, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele chora. E quando o profeta está no pátio da casa do rei, Deus fala para ele, vai lá, fala para o meu servo Ezequias que ele não vai morrer. Vou dar mais 15 anos para ele. Eu quero dizer para você, esses 15 anos eram para ser os melhores 15 anos na vida de Ezequias. Mas foram os piores 15 anos que Ezequias teve. Antes ele não tivesse tido esses 15 anos. Porque nesses 15 anos aconteceu tanta atrocidade, irmão. Ezequias se soberbeceu. A Bíblia fala, querido, que Deus até abandona Ezequias para provar o coração de Ezequias. Lá no 2 Crônicas, capítulo 32, final do capítulo 32. A Bíblia fala que Deus até abandona para provar o coração daquele homem. Ezequias se ensoberbece. Ezequias abre as portas para a Babilônia. Ezequias, meu amado, ele se acha o melhor, se acha grande. E nesses 15 anos, nasce no terceiro ano do reinado de Ezequias, dos 15 anos que Deus deu a ele, no terceiro ano, nasce o seu filho Manassés. Bom, Ezequias pode ter pensado assim, a vida é dura, a vida é difícil. Como foi difícil para mim, eu quase morri. Estava com câncer, com uma úlcera. Deus me curou, Deus fez um milagre. Deus fez o tempo retroceder. Deus fez tantas coisas. Eu não vou ser duro com meu filho, não. Eu não vou ser, não está escrito isso na Bíblia, mas dá a entender. Eu não vou ser duro com meu filho Manassés, não. Olha, ele é garoto ainda. Ele viu o que eu já fiz. Os cronistas vão contar para ele. Os profetas vão falar para ele o que eu fiz. Ele não deu ouvidos, querido. Manassés nunca deu ouvidos. E aí o que acontece? Ezequias relaxou. Ezequias literalmente relaxou nos 15 anos que Deus deu para ele. Uma geração foi destruída. E a geração de Ezequias. A Bíblia fala, querido, lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas 31:1, fala que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Então Ezequias morreu, os 15 anos que Deus deu para ele, se findou. Aí ele falece, aos 12 anos de idade, Manassés começa a reinar. E foi o pior rei que Israel teve, porque não teve uma direção. Com certeza ele não teve um bom exemplo de Ezequias. Ele viu Ezequias se vender praticamente para a Babilônia.
Ele viu Ezequias buscando glórias, quando mostrou tudo para a Babilônia, quando foram lá ver, Ezequias, que maravilha é essa que aconteceu com você? Olha, a Bíblia fala que os magos da Babilônia, os astrólogos da Babilônia, foi lá ver, o que aconteceu? O tempo retrocedeu, o sol retrocedeu, que coisa louca é isso? Querido, isso ainda no tempo antigo era muito conhecido na Babilônia, esse feito que Deus havia feito em Ezequias. Era muito conhecido, nos escritos antigos ainda tem. Mas Ezequias Ezequias não mostrou a glória de Deus. E Manassés não conseguiu transmitir o que Deus queria, porque houve uma falha do rei Ezequias, querido. E a Bíblia fala que Manassés, ele vai encarcerado para a Babilônia, a Síria leva ele para a Babilônia, ele vai encarcerado para a Babilônia. Ele se arrepende. A Bíblia fala que Manassés se arrepende, Manassés chora, muda de vida, mas o estrago já estava pronto, querido. Então, querido, olha, Deus é um Deus de gerações. Deus trabalha em gerações. Que triste história de Ezequias. Que triste a história de Israel nos dias dos juízos. Que a tua vida, a tua família, querido, seja uma família que está preparada para a geração que virá. Olha, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, vai ser uma bênção nessa nação, vai tocar essa nação. Querido, você tem que crer nisso, mas para que você creia, você tem que viver isso, meu irmão. Você tem que transmitir isso para a tua casa. Que não compensa a tua família fracassar hoje, que a tua geração vai ser comprometida, querido. Querido, se a tua família não der certo, provavelmente você também não dará certo. Agora, o Deus que trabalha em gerações, Ele olha para você. Ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Ele vê lá na frente, mas você escolhe, porque você tem a rédea, tem o leme da família em tuas mãos. O que você quer fazer, querido? Eu quero que, debaixo desta palavra, eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus. Bom, eu queria falar muito mais coisas para você aqui, querido, mas nosso tempo também é curto. Não vamos estender. Eu quero que você fique de pé. Você que está nos assistindo, se você puder na sua casa, onde estiver, pare um instante agora. Fique de pé também. Coloque a mão aí no seu coração, querido. Comece a pensar. Vale a pena, meu irmão? Vale a pena destruir hoje a família? E amanhã a geração vai estar comprometida. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena você deixar a tua esposa. Não vale a pena você trocar a tua esposa, o teu esposo. Não vale a pena você abandonar teus filhos. Não vale a pena você abandonar teu pai e tua mãe. Não vale a pena você deixar a tua família fracassar, meu irmão. O que depender de você, querido, fala: Deus, eu quero fazer. O que depender de mim, eu quero lutar para que a minha família seja abençoada hoje. Eu quero lutar para que a minha geração futura seja abençoada. Diga para Deus essa hora, você que está aí ao som desta música que nós vamos cantar. Eu queria que você pôsse a mão no seu coração, colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus me livra, não quero ser como Manassés, não quero ser como Israel nos dias dos juízes, mas eu quero cumprir o meu propósito. Diga para Deus aí na sua casa, pois eu quero orar contigo, querido. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que curam. Suas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber.
Diga para Deus, tuas águas estão entre nós. Diga isso a Deus, querido. Fala, Deus, eu tenho as tuas águas, eu tenho teu Espírito, Deus. Deus, eu quero ser um bom testemunho, eu quero construir caminhos amplos e claros na minha vida, eu quero ter um bom nome, Deus, eu quero ser a candeia que alumia, eu não quero ser a candeia que está escondida, Pai, eu quero ser a cidade edificada entre os montes, sobre os montes, Pai. Diga para Deus, meu irmão, diga para Ele, recebe a bênção para a tua família, querido, você que está aqui, que nos assiste, recebe para a tua casa, para a tua família, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Recebe nessa hora, Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por cada família presente aqui, aqueles que nos assistem também nessa hora, que estão conosco. Deus, que estas famílias sejam visitadas pelo Teu Espírito, que a sua geração, Pai, não seja comprometida, que a sua geração seja abençoada, porque Tu és o Deus das gerações, que trabalha em gerações, Pai. Deus, toma nossas famílias, toma cada vida, cada um de nós, que nós possamos ter essa consciência, Pai, em nosso coração, Pai, de passar esse bastão, Pai, oh Deus, para a geração que virá, em nome de Jesus, querido. Recebe essa palavra no teu coração, na tua vida, que Deus possa falar contigo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, irmão, aleluias. Só quero avisar que sábado nós teremos o nosso Arena Jovem, amém? E você é convidado a estar aqui conosco. Nós estaremos aqui num momento maravilhoso no nosso Arena, aonde Deus vai falar com você. Temos uma palavra maravilhosa para você, jovem. Que Deus te abençoe. Domingo nós estaremos aqui às 18h30 no culto da família, e nós também temos uma palavra de Deus para você. Você vai ser muito abençoado. Venha, receba essa palavra e Deus vai falar com você, ou nos assista. Entre no YouTube também, curta lá, se inscreva lá no nosso canal, e Deus vai estar te abençoando mais e mais. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nós, hoje e sempre, para a Tua honra e para a Tua glória. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração.